Quem tenta se afirmar na justiça própria, observar com rigor os mandamentos para chegar diante de Deus e agir como este fariseu, levantar o seu rosto diante de Deus e dizer: graças te dou, ó Deus, que eu não sou como estes pecadores, mas eu sou assim, assim e assim. Não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Enfim, alguém que se gloriava na sua retidão. Não é o fato de ser reto, não é o fato de ser justo que está sendo aqui censurado por Jesus, mas a arrogância, a prepotência, o engano de achar-se justo. Quem não peca de um lado, peca no outro. De modo que ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eis aqui, Senhor, um homem reto, íntegro, justo, do qual o Senhor pode se orgulhar. É tolice fazer isso. É isso que Jesus está censurando aqui. A atitude arrogante de achar-se superior aos outros porque é melhor na observância de alguns comportamentos, sem perceber que a gente erra em outros. Seja, por exemplo, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, seja um publicano, uma publicana, um pecador arrependido, mas seja uma criança que se aproxima de Jesus, que se aproxima de Deus e sabe que o amor dele é maior do que as nossas insuficiências. O texto que eu queria compartilhar com vocês está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Eu não vou fazer mensagem de fim de ano, porque o fim de ano é terça-feira. Eu quero falar sobre nos aproximarmos de Deus e aqueles que, de fato, podem encontrar a Deus. Quem consegue encontrar a Deus? Quem consegue tocar o coração de Deus? Quem consegue receber de Deus uma resposta? Muitos de nós talvez estejam preocupados em ser salvos, mas quem recebe de Deus a salvação? Talvez alguns no começo do ano imaginaram que esse aqui ia ser o último ano. Não vão passar 2024. Quando teve lá os conflitos na Palestina, e Irã e Israel, muita gente começou a pensar no fim do mundo. Todo vez é igual, não é? E 24 está acabando, 25 está chegando. 1/4 de século. De um século que muitos pensaram que não aconteceria. Eu sou velho bastante para ter ouvido de 2000, né? A 2000 chegarás, até 1000 e tanto, mas de 2000 não passarás. Eu sou do tempo que a gente ouvia isso. E já se passou 1/4 quase do século 21. Então essa expectativa da vinda de Jesus está se diluindo. Mas não a nossa fome, a nossa sede de estarmos com o Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor, de recebermos de Deus a salvação, de recebermos de Deus a sua presença. Independente de quando Jesus venha, nós precisamos da convicção de que estamos nele. E quem é aceito por Deus? De quem Deus se agrada? Lucas 18 tem alguns conteúdos que vão nos ajudar. Eu quero começar a leitura no verso 9 do capítulo 18, que é uma parábola proposta por Jesus. Capítulo 18, verso 9, vai nos ensinar um pouco sobre uma diferença que muitos hoje têm feito sobre a religiosidade e o evangelho da graça. Esta parábola é um trilho, é um caminho pelo qual a gente pode observar essa diferença. São palavras de Jesus. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, observe bem isso, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos
e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu é o religioso daqueles dias, cumpridor da lei, um observador atento da lei de Moisés. O publicano era aquele que não era tão agarrado assim à lei de Moisés e, ao contrário, vivia em uma aproximação com o mundo pagão, com o mundo romano. Percebam que é muito comparável hoje com o crente religioso de dentro da igreja e uma pessoa não tão religiosa. Tá bem? É possível essa comparação. Verso 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este, que batia no peito e se chamava de pecador, este desceu justificado para a sua casa e não aquele, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a primeira parte que eu gostaria de ler. Então, em Lucas 18, nós encontramos um ensino de Jesus acerca de 2 personagens muito próximos, muito típicos dos dias dele. Imagine numa comunidade de judeus. Jesus é judeu, vive em território dos judeus, frequenta Jerusalém, mas vive lá na Galileia, frequenta as sinagogas, é o ambiente judaico. E no ambiente judaico tem os judeus mais conservadores, como eu disse, mais rigorosos na observância da lei, guardavam o sábado, observavam as dietas alimentares, não comiam animais impuros, não se associavam, mais ou menos aquela ideia do Salmo 1, não é? Bem-aventurado o que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É o fariseu. É o fariseu. É o cara que medita na lei do Senhor de dia e de noite e não se mistura com aqueles que são pecadores. Ok. Alguém está errado em fazer isso no ambiente judaico? Não. Eles viviam sob a lei, e observar a lei devia ser algo natural. A questão não está no que a pessoa fazia, mas está na atitude, na motivação pelo qual o fariseu era fariseu. Observe que Jesus, ou talvez aqui o evangelista, o evangelista que dá a entender a motivação de Jesus. Ele contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então perceba que o evangelista interpreta a motivação de Jesus. E ele está dizendo que Jesus está dando uma direta para os fariseus que, agindo dentro do padrão adequado para aquela sociedade judaica, observando a lei de Moisés, lendo e tentando praticar aqueles mandamentos, mas numa atitude de confiança em si mesmo. Aquilo que Paulo vai chamar de justiça própria que procede da lei. Quem conhece bem o Novo Testamento sabe que na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, Paulo vai demonstrar que esse tipo de atitude para com Deus vai ser infrutífera, porque quem tenta se afirmar na justiça própria, observar com rigor os mandamentos para chegar diante de Deus e agir como este fariseu, levantar o seu rosto diante de Deus e dizer: graças te dou, ó Deus, que eu não sou como estes pecadores, mas eu sou assim, assim e assim. Não roubo,
não sou injusto, não adultero, não sou como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Enfim, alguém que se gloriava na sua retidão. Não é o fato de ser reto, não é o fato de ser justo que está sendo aqui censurado por Jesus, mas a arrogância, a prepotência, o engano de achar-se justo. Os que se consideravam justos e desprezavam os outros. Paulo, na sua argumentação em Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, vai falar dos que viviam sem lei, dos que viviam sob a lei. E Paulo, falando sobre os judeus, que como ele, fariseu dos fariseus, viveram sob a lei, disse, olha, quem não errava em um mandamento, errava no outro. Você diz que não rouba, mas adultera. Você diz que adultera, mas mata. Você diz que não mata, mas rouba. Você diz que não mente, mas deseja o mal para o próximo. Você diz que não deseja o mal para o próximo, mas você despreza o outro. Então, quem não peca de um lado, peca no outro. De modo que ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, eis aqui, Senhor, um homem reto, íntegro, justo, do qual o Senhor pode se orgulhar. É tolice fazer isso. É isso que Jesus está censurando aqui. A atitude arrogante de achar-se superior aos outros porque é melhor na observância de alguns comportamentos, sem perceber que a gente erra em outros. Por exemplo, ninguém pode ser censurado por não ser um roubador, por não ser um injusto, por não adulterar. Essas são virtudes. Eu sou um homem fiel, eu sou um homem justo e eu sou um homem honesto. Eu gosto de dizer isso de mim mesmo. Eu pretendo que vocês olhem para mim e digam, o Zé é honesto. Tudo que ele combinou comigo, ele cumpriu. O Zé é justo, ele faz as coisas de acordo com o que deveria ser. O Zé é fiel a Tânia. Eu gostaria que vocês olhassem para mim e me vissem dessa forma, assim como eu tenho o prazer de olhar para muitos que estão aqui. Gostaria de dizer todos, mas não conheço a todos tão bem. Mas quantos bons homens e quantas mulheres íntegras e encantadoras nós temos aqui. Nós somos uma maioria de gente assim. Na verdade, nós somos uma maioria de gente assim. Isso aqui é a regra. Então, mas tem outras coisinhas menores que a gente dá umas derrapadas. No orgulho, por exemplo. Eu conheço o meu lado orgulhoso. Mas o orgulho a gente às vezes não chama nem de defeito, né? Eu digo só que eu tenho uma personalidade forte. Que eu tenho opinião, né? Que eu sou perseverante. Eu dou um nome bonito, já ensinei isso para vocês. A gente dá nome bonito para os nossos defeitos, aí ele vira qualidade. Então, às vezes, a inveja, o orgulho, a ira, ou alguns tipos de injustiça que a gente comete, ora com os filhos, ora com os pais, ora com os amigos. A gente comete certas injustiças, a gente erra na medida de algumas coisas. Quem é que não peca em palavras, como escreveu Tiago? A língua é um membro tão pequenininho do corpo, mas coisinha boa para incendiar uma floresta. Quem nunca fez uma fofoquinha? E agora então que a gente usa não só a língua, mas usa os dedinhos nervosos para, nas redes sociais, cometer injustiças, né, e disseminar coisas ruins. Pensem bem, quem é que nunca cometeu uma injustiça? Então, não nos é lícito nos orgulharmos e chegarmos diante de Deus dizendo que somos superiores aos outros. Nós podemos ter outros tipos de defeitos que outros não têm. Mas nenhum de nós é perfeito para chegar diante de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. É mais ou menos o Isaías, né, quando foi tocado, agora me veio esse pensamento. Isaías, antes da visão do Senhor, estava lá na sua vida normal, mas teve uma experiência, Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, as suas vestes talares enchiam o templo e ao redor dele orbitavam 3 serafins, não fala de número, e havia serafins que orbitavam o trono e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante dessa visão gloriosa, mas ao mesmo tempo aterradora, Isaías disse, ai de mim,
que agora morro, vou perecendo, porque os meus olhos viram a santidade, a glória de Deus, e eu sou um pecador. E habito no meio de um povo pecador. A expressão exata, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando Isaías se viu na presença do Senhor, se sentiu um pecador. Mas então sai um anjo do altar, pega uma brasa, uma tenaz, toca a boca dele com aquela brasa e purifica os seus lábios. Aí ele pode dizer a Deus, envia-me a mim. Então, quando a gente se sente pecador na presença de Deus e é purificado por Deus, aí a coisa está certa. Mas quando a gente vê a glória de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, vamos disputar quem brilha mais? Vamos ver quem é mais santo? Quando a gente se sente, quando a gente se acha, não dá. É isso que Jesus está censurando. Alguém que se acha melhor que os outros. Esse tipo de atitude não funciona com Deus. É esse que Jesus diz que será humilhado porque se exaltou. Mas o inverso, o publicano, que aos olhos da sua sociedade contemporânea seria o falho, o negligente, o pecador, o que estava do lado errado. Mas esse se aproxima de Deus pedindo o quê? Misericórdia. Estando em pé, longe, não levantava os olhos, ou seja, não tinha uma atitude arrogante, mas batia no peito dizendo a Deus, tem pena, tem compaixão de mim, porque sou um pecador. Então a verdadeira atitude que agrada a Deus não é o orgulho da justiça própria, mas é a humildade do pecador que se arrepende. Eu falava ontem com um amigo novo, por telefone, lá do sul de Minas. E ele me disse assim, estou vindo agora do sacramento. Estive com meu padre e lá passei pelo sacramento da confissão. Falei, que bom. E como você está se sentindo? Estou bem. Agora eu estou bem. Falei, então, você passou pelo rito, né, da contrição, do arrependimento, da confissão e agora a penitência. É alguém que passa pela experiência do quebrantamento. Desse, Deus se agrada. Deus não aceita o orgulhoso, mas Deus tem prazer nos humildes. Está na Escritura, são palavras de Jesus, fica claro isso para a gente. Mas a gente tem que guardar o coração, porque é muito fácil que sem perceber a gente tire a capa de publicano, pecador, confesso, arrependido, e por se achar um pouco melhor, vista a estola de um fariseu que se acha um sacerdote autossuficiente. Tenhamos o coração sempre adequadamente preparado. Mas o texto segue, no capítulo 18, verso 15. Lucas imediatamente propõe uma outra forma de aproximação. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Então, os pais traziam crianças a Jesus, e aqui é muito provável que sejam crianças pequenas. Há um termo mais adequado para isso aqui, esse é o termo usado. Então, é provável que fossem crianças pequenas, para que Jesus as abençoasse, 3, 4 anos, esse tipo de garotadinha, né? Ao verem isso, os pais, os discípulos repreendiam os pais. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É interessante Jesus propor às crianças, e nós pregadores vamos tentando adivinhar o que Jesus quis dizer. É muito comum a gente encontrar nos comentaristas opiniões bem interessantes. Um deles diz assim, é como
quem recebe um presente. Nenhuma criança recebe um presente, rejeita um presente. Então você deve se aproximar do reino de Deus como alguém que recebe um presente. Não é alguém que conquista, não é alguém que merece, mas é alguém que recebe porque entende que é Deus nos dando algo que a gente nem mereceu, não fez por merecer. É lógico, esse é um bom pensamento de um calvinista, não é? É graça. O reino de Deus é recebido pela graça. Não é mérito nenhum nosso, não é fruto de uma conquista nossa, mas é bondade de Deus. Então é uma forma de interpretar a atitude de uma criança que recebe, e até uma preocupação que a gente tem com as crianças, não aceite nada de estranhos. Né? Então é porque as crianças gostam de receber coisas, seja de quem for. Então, talvez Jesus estivesse se referindo a essa espontaneidade como as crianças acolhem o reino. Pode ser. Outros vão dizer que é uma certa inocência, uma certa pureza. Nós, quando éramos mais jovens, acreditávamos na inocência, na pureza das crianças, mas hoje a gente até desconfia disso. Eles estão tão espertos ultimamente, e eles fazem cada coisa que a gente fica pensando, meu Deus, será que essas crianças são de fato inocentes? Ou os filhotinhos de Adão já nascem realmente meio complicado, né? Mas, de qualquer forma, nós temos a tendência de ver nas crianças uma certa ingenuidade. Então talvez Jesus estivesse falando disso, espontaneidade, ingenuidade. Antigamente a gente falava inocência das crianças. Hoje a gente não acredita tanto que elas são inocentes assim. Elas estão muito habilidosas para fazer da gente o que elas quiserem, não é? Mas seja como for, Jesus diz que as crianças são parte do reino. E elas não devem ser impedidas, mas ao contrário, nós é que devemos nos fazer como elas. Então, quem Deus aceita? Quem tem de fato uma alma de criança, um coração de criança. Aliás, tem um antigo hino que diz isso, né? Quero ser como criança. Como é que é o resto dele mesmo? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Ouvir a inocência, como é que é? Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado. Então a gente, infelizmente, não consegue ser criança naquela ingenuidade, naquela pureza romântica que a gente tinha no passado em relação a elas. Vamos recuperar um pouco dessa crença, não é? Então que a gente seja como criança. Que a gente se aproxime de Deus como aquele que é nosso Pai. Que a gente se aproxime de Deus como aquele que é nosso provedor. Que a gente se aproxime de Deus como aquele de quem nós dependemos. Eu lembro de uma metáfora bem interessante, que é aquela ideia da criança que vai atravessar a rua. E ela estende a mão para que o pai a segure. Às vezes a gente é que segura a criançada, né? Mas tem aquela criança que ela estende a mão e pede que o pai a segure. É aquela criança que pede o colo. É nessa criança que nós temos que pensar. É aquela criança que o pai chega em casa e ela vem de mãozinhas estendidas pedindo colo. A mãe, agora que trabalha fora, né, chega em casa e a criança vem em direção a ela. Mamãe, papai, é isso que nós devemos ser. Aquele que vai a Deus como quem tem fome de Deus. Como quem tem sede de Deus, como quem deseja a presença de Deus, como quem se sente seguro em Deus. Eu creio que essa deve ser uma visão mais adequada sobre o que Jesus estava dizendo aqui. Aquela pequena criança que se sente segura quando está nos braços, no colo do pai e da mãe. Assim devemos ser nós em relação a Deus. Deus é a nossa casa, nosso lugar seguro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Para onde você corre quando você está aflito? Para Deus. Quem tem o Senhor como seu Pai, sabe para onde ir. Então, eu diria que o reino é para nós. Que como crianças, buscamos no Senhor a nossa proteção. Buscamos no Senhor o nosso amparo. Buscamos no Senhor a nossa provisão.
Buscamos no Senhor a nossa referência. Honramos o Senhor, respeitamos o Senhor, como quem ama o pai, como quem ama a mãe, como quem se agasalha e se abriga entre seus pais. Assim devemos ser nós em relação ao Senhor. Mas Lucas segue com um terceiro episódio, e é interessante que ele é parecido com o anterior, mas não tanto. A partir do verso 18, aqui não é uma parábola, mas é uma narrativa, é um fato. Certo homem de destaque perguntou a Jesus. Aqui os outros evangelhos falam que é um jovem de qualidade. Antigamente era um mancebo de qualidade. Era alguém conhecido, não é nomeado aqui, mas era alguém reconhecido por ser uma pessoa reta e íntegra. Era um homem de destaque. Por que Lucas faz esse comentário, assim como Marcos e Mateus, que contam a mesma história? Não é por causa das roupas deste homem. É provável que ele fosse uma pessoa conhecida de fato dos discípulos. Mas os discípulos preferiram não nomeá-lo quando contaram a história. Então esse homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Bom, aqui nós temos um terceiro elemento diferente, né? Uma terceira história de como aproximar-se de Jesus. Não é como um fariseu arrogante, mas é como um publicano arrependido. É como uma criança que se aproxima de seus pais. Mas aqui nós temos um homem interessante. Ele tem as mesmas virtudes do fariseu. Certo? Ele observa a lei, ele observa os mandamentos. E ele não é censurado por isso. Ele é um homem de qualidade. Os elogios são verdadeiros. Ele é um homem de destaque. Ele é bem-sucedido, ele é rico. Isso naqueles dias significava que ele era, aos olhos das pessoas, abençoado por Deus. Então, havia, aos olhos dos outros, virtudes e qualidades naquele homem para que ele fosse salvo. E a pergunta dele é interessante: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele está pensando em salvação. A mesma pergunta que eu comecei essa nossa conversa. O que a gente precisa fazer para sentir-se salvo? Observe que este homem faz a parte da lei, né, que estava prevista. Observa os mandamentos, desde a juventude. Ele é um cara dentro do padrão recomendável. Aí Jesus propõe para ele algo que para ele vai ser difícil. Ele tinha muitos bens, ele era rico. E Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Vende o que você tem. Dá aos pobres. Dê o teu dinheiro, dê tudo que você tem aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Venha e siga-me. A gente fica pensando nessa ideia da avareza, não é? Da avareza. Mas talvez não seja simplesmente avareza aqui. Porque Jesus fala para ele: você quer a vida eterna. Então, lembra do que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Porque na terra a traça rói, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas você ajunta tesouros no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Então ele queria a vida eterna. Jesus disse para ele: se você quer a vida eterna, então junta a riqueza para a vida eterna. Junta a riqueza para o céu. Não é o céu que está importando para você? Então seja rico no céu.
Como é que você é rico no céu? Desapegando aqui, vendo o que tem e dá aos pobres. Jesus não disse que ele ia ficar sem dinheiro. Ao contrário, você terá um tesouro nos céus. Jesus mandou ele trocar de banco, trocar de lugar. Entendeu? Você quer a vida eterna? Então por que você está trabalhando tanto para ser rico na terra? Você precisa ser rico nos céus. Eu não vou falar aqui de dinheiro, embora isso envolva dinheiro. Mas quem é que é agradável a Deus? Quem é que é aceitável a Deus? Quem consegue se aproximar de Deus? São aqueles que entendem que Deus é seu mais importante tesouro. Como é que você vai demonstrar a Deus que Ele é importante para você? Depende em função do que você vive. Sua família é importante para você? Você só demonstra isso se você gasta tempo com sua família e se você investe o fruto do seu trabalho, seu dinheiro, na sua família. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então imagine um homem que trabalha e é bem-sucedido e ele investe na sua realização pessoal, ele gosta de carros. E ele tem uma McLaren lá em casa, de $1 milhão. E a sua família passa necessidade. Então onde é que está o tesouro desse homem? Na garagem. E se a mãe, você ama a sua família? Como é que você... Não, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, amo meus sobrinhos netos. E você vai casar? Não, Deus me livre, casar custa caro, vou dividir dinheiro. Não, eu amo a minha McLaren, eu casei com a McLaren. Estou dando um exemplo bem radical, de alguém que coloca a sua vida num carro. Mas isso é possível? É. Então vejam bem, quem se aproxima de Deus e é aceito por Deus, são aqueles que valorizam Deus. Se a sua vida é gasta só em função da terra, a pergunta não é o que eu faço para ter a vida eterna. Porque no fundo, você está interessado em o que eu faço para ter mais sucesso aqui na terra. Se você de fato está interessado no reino de Deus, você vai ter que abrir mão de outros interesses para colocar Deus na equação. Na equação da nossa vida, no equilíbrio das contas, sabe aquele negócio de achar o valor de X? Passa daqui para lá, resolve aqui, resolve ali, até que você chega a X é igual a... Para chegar a essa resposta na equação, nós temos que balancear e fazer as contas. Então, de um lado está você, de outro lado está Deus, e você tem que determinar qual é o valor das coisas. Qual é o valor de Deus na sua vida? É o tanto de energia que você gasta para agradar a Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus. Se Deus para você é um culto dominical, durante 2 horas, e de preferência, se ele durar menos, é melhor, talvez você ainda não tenha entendido o que é realmente importante. Mas veja, não estou propondo a você religiosidade de um fariseu. Não estou propondo a você jejuns, vigílias, orações, abstinência de alimentos. Não estou propondo a você que você se comporte como um fariseu que cumpra ritos religiosos, porque também não é isso. A gente precisa encontrar essa forma de viver que é parecida com uma criança que se aproxima de um pai ou de uma mãe, porque dele depende. Temos que nos parecer com um publicano que admite que é um pecador e precisa da graça de Deus. Mas também temos que nos parecer com esse homem de qualidade, que tinha virtudes, que tinha caráter, que tinha integridade. Porque tudo isso faz parte de alguém que se aproxima de Deus com sinceridade. É difícil de entender? Talvez não. Se a gente se esforçar um pouquinho,
a gente vai perceber que o nosso caráter, que a nossa integridade, que a nossa religiosidade, que a nossa disciplina espiritual de orar, de adorar, de ler a palavra, de congregar, de abençoar pessoas, de repartir bens, de ser generoso, que estas coisas todas que nós devemos fazer fazem parte do processo, ao mesmo tempo que a nossa contrição, que a nossa confissão, que o nosso arrependimento, que a nossa percepção da nossa insuficiência também faz parte do processo e que para coroar esta complexa relação com Deus, nós temos que ser mesmo como crianças. Entendendo que a gente pode fazer tudo, ou às vezes não conseguir fazer nada, mas nos aproximaremos dele como uma criança que sabe o Pai que tem e confia no amor dele. Seja um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, seja um publicano, uma publicana, um pecador arrependido, mas seja uma criança que se aproxima de Jesus, que se aproxima de Deus e sabe que o amor dele é maior do que as nossas insuficiências. Junte tudo, faça as contas. Deus vai te acolher. Amém? Como a banda é muito boa, pode vir a banda toda hoje. Eu só não sei o que nós vamos cantar, mas vocês tratam de vir para cá. E vamos orar? Como orar? Depois dessa matemática que eu propus para vocês. Como é que a gente ora agora? Talvez devemos orar como uma criança oraria. Como um publicano arrependido oraria. Ou como um homem sincero e reto que deseja de fato a vida eterna, oraria. Eu não sei com qual deles você se identifica mais, mas ore. Deus sabe. Talvez a solução seja juntar tudo. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado.